Sociedade sem escolas, por Ivan Illich. Tradução Lúcia Matilde Endlich Hort. Editora Vozes. Canal Le Conde. Capítulo 5. Concordâncias irracionais. Creio que a atual crise da educação exige que revisemos a própria ideia de aprendizagem prescrita por lei pública e não apenas os métodos nela empregados. O número de desertores, sobretudo de estudantes do secundário e professores do primário, indica uma demanda oriunda da base por um enfoque completamente novo. O mestre-escola, que se considera a si mesmo um professor liberal, sofre choques contínuos e renovados de todos os lados. O movimento da escola livre, confundindo disciplina com doutrinação, representou-o com um autoritarismo destrutivo. O técnico de educação insiste em demonstrar a inferioridade do professor no que se refere a medir e modificar condutas. E a administração escolar para a qual trabalha força-o a curvar-se tanto a Summerhill quanto a Skinner, tornando óbvio que a aprendizagem compulsiva não pode ser empreendimento liberal. Não há por que admirar-se que o índice de deserção dos professores seja maior que o de seus alunos. O compromisso da América do Norte com a educação compulsiva de seus jovens revela agora ser tão inútil quanto o pretenso compromisso americano com a democratização dos vietnamitas. É óbvio que as escolas convencionais não podem fazê-lo. O movimento da escola livre reduz os educadores não convencionais, mas, em última análise, está apoiando a ideologia convencional da escola. E as promessas dos técnicos de educação de que suas pesquisas e progressos, se devidamente fundamentados, podem trazer uma espécie de solução definitiva para a resistência dos jovens à aprendizagem compulsiva, soam muito confiantes, mas provam ser tão ilusórias quanto promessas análogas feitas por técnicos militares. A crítica contra o sistema de ensino americano, feita pelos behavioristas e pela nova geração de educadores radicais, parece radicalmente oposta. Os behavioristas aplicam a pesquisa educacional à indução da instrução autotélica através de embalagens individualizadas de aprendizagem. Seu estilo choca-se com a assimilação não dirigida que leva os jovens para comunas liberadas e estabelecidas sob a supervisão dos adultos. Numa perspectiva histórica, essas duas posições são manifestações contemporâneas das aparentemente contraditórias, mas realmente complementares, metas do sistema escolar público. Desde o começo desse século, as escolas foram palco de controle social, por um lado, e de livre cooperação, por outro, ambos a serviço da boa sociedade, concebida como uma estrutura corporacional altamente organizada e pacificamente produtiva. Sob o impacto da intensa urbanização, as crianças tornaram-se uma fonte natural a serem moldadas pelas escolas e a servirem de alimento para a máquina industrial. A crescente politização e o culto à eficiência convergiam no crescimento da escola pública nos Estados Unidos. A orientação vocacional e a escola pré-secundária foram dois importantes resultados desse modo de pensar. Parece, portanto, que a tentativa de produzir mudanças específicas de comportamento que podem ser mensuradas e pelas quais é responsável o processador é apenas um lado da moeda. O outro é a pacificação da nova geração dentro de encravos especialmente projetados que vão atraí-la para o mundo de sonhos de seus antepassados. Esses pacificados na sociedade são bem descritos por Dewey, que deseja que, abre aspas, façamos de cada uma de nossas escolas uma vida comunitária em embrião,
tendo atividades típicas que reflitam a vida de grande sociedade e permeadas com o espírito de arte, história e ciência. Fecha aspas. Nessa perspectiva histórica, seria grave erro interpretar a atual controvérsia trilateral entre o estabelecimento escolar, os técnicos de educação e as escolas livres como prelúdio para uma revolução na educação. Essa controvérsia reflete antes um estágio de uma tentativa de transformar um velho sonho numa realidade e, finalmente, fazer de toda aprendizagem valiosa o resultado do ensino profissional. A maioria das alternativas educacionais propostas convergem para metas imanentes à produção do homem cooperativo, cujas necessidades individuais são satisfeitas de acordo com a sua especialização no sistema americano. Elas são orientadas para aquilo que, por falta de melhor termo, chamam de sociedade escolarizada. Mesmo os críticos aparentemente radicais do sistema escolar não se dispõem a abandonar a ideia de que têm uma obrigação para com os jovens, e especialmente para com os pobres. Uma obrigação de prepará-los, pelo amor ou pelo medo, para uma sociedade que necessita disciplinada especialização tanto de seus produtores quanto dos consumidores, e de seu pleno engajamento na ideologia que coloca o crescimento econômico em primeiro lugar. As dissidências encobrem as contradições inerentes ao próprio conceito de escola. Os sindicatos de professores, os feiticeiros da técnica e o movimento de libertação educacional reforçou o engajamento da sociedade toda nos axiomas fundamentais do mundo escolarizado. Algo semelhante ao que acontece com muitos movimentos de paz e protesto que reforçam a convicção de seus membros, negros, mulheres, crianças ou pobres, de procurar justiça no aumento da renda nacional bruta. É fácil enumerar alguns dogmas que ainda não foram questionados. Temos, em primeiro lugar, a difundida opinião de que o comportamento adquirido sob as vistas de um pedagogo é especialmente valioso para o aluno e de particular benefício para a sociedade. Relaciona-se isso com a suposição de que o homem social nasce apenas na adolescência e nasce adequadamente só se amadurecer no útero escolar. Alguns o querem acolchoar dando maiores regalias ao aluno. Outros o querem encher de artefatos e outros ainda o querem envernizar com uma tradição liberal. Há, finalmente, uma difundida opinião acerca dos jovens que é psicologicamente romântica e politicamente conservadora. Segundo esta opinião, as mudanças na sociedade devem ser efetuadas colocando sobre os jovens a responsabilidade de transformá-la, mas só depois da sua eventual soltura da escola. É fácil, para uma sociedade baseada em tais crenças, erigir um senso de sua responsabilidade pela educação da nova geração, e isto, inevitavelmente, significa que algumas pessoas vão fixar, especificar e avaliar as metas pessoais de outros. Numa passagem de uma enciclopédia imaginária chinesa, Jorge Luiz Borges procura evocar o desvario que tal tentativa deve produzir. Diz que os animais estão divididos nas seguintes categorias. Abre aspas. A. Os pertencentes ao imperador. B. Os embalsamados. C. Os domesticados. D. Os leitõezinhos. E. As sereias. F. Os mitológicos. G. Os cachorros vadios. H. Os incluídos na presente classificação. I. Os que se tomam loucos. J. Os inumeráveis.
K. Os pintados com um finíssimo pincel de pelo de camelo. L. Etc. M. Os que recentemente quebraram o jugo. N. Os que de longe se parecem com moscas. Fecha aspas. Semelhante taxonomia jamais terá vez, a não ser que alguém a julgue apropriada para seus intentos. Neste caso, suponho que esse alguém seja um coletor de impostos. Para ele, ao menos, essa taxonomia dos animais deve ter sentido, da mesma forma que a taxonomia dos objetos educacionais tem sentido para os autores científicos. A visão de um homem com tal inescrutável lógica, autorizado a ter acesso a seu gado, deve causar ao camponês um angustiante senso de impotência. Os estudantes, por razões análogas, tendem a sentir-se paranoicos quando seriamente submetidos a um currículo. Estarão inevitavelmente ainda mais assustados do que o meu imaginário camponês chinês, pois são suas metas de vida, e não seu gado, que estão sendo marcados com um sinal inescrutável. Este trecho de Borges é fascinante, pois evoca a da concordância irracional que tornou as burocracias de Kafka e Koestler tão sinistras, mas tão representativas de nossos dias. A concordância irracional hipnotiza os cúmplices que se comprometem numa exploração mutuamente conveniente e disciplinada. É a lógica gerada pelo comportamento burocrático e torna-se a lógica de uma sociedade que exige que os administradores de suas instituições educacionais sejam publicamente responsáveis pela modificação comportamental que produzem em seus clientes. Os estudantes que conseguem se motivar para valorizar os pacotes educacionais que seus professores os obrigam a consumir são comparáveis aos chineses que conseguem adaptar seus rebanhos à forma taxonômica descrita por Borges. Em certa época, no decorrer das últimas 2 gerações, triunfou na cultura americana um compromisso com a terapia, a tal ponto que os professores começaram a ser vistos como terapeutas, cujos serviços eram necessários a todos se quisessem usufruir da igualdade e liberdade com que, segundo a Constituição, eram nascidos. Agora, os professores terapeutas vão mais longe e propõem como próximo passo um tratamento educacional que dure a vida toda. O estilo desse tratamento está em discussão. Será em forma de assistência às aulas pelos adultos? Será por intermédio da maravilha eletrônica? Será por sessões periódicas de sensibilização? Todos os educadores estão dispostos a derrubar as paredes das salas de aula com a finalidade de transformar toda a cultura numa grande escola. A controvérsia americana sobre o futuro da educação, descontadas a retórica e a altissonância, é mais conservadora do que as conjecturas em outras áreas da política nacional. Nas relações exteriores, ao menos, há uma organizada maioria que sempre volta a frisar que os Estados Unidos devem renunciar a seu papel de polícia mundial. Os economistas radicais e, agora também, seus professores menos radicais questionam a ideia de que o crescimento acumulativo seja um objeto desejável. Há grupos influentes que já se inclinam no campo da medicina a valorizar mais o remédio preventivo do que o curativo, e no campo do transporte, mais o escoamento do que a velocidade. Só no campo da educação, as vozes articuladas que exigem uma radical desescolarização da sociedade permanecem tão dispersas. A falta de argumentos convincentes
e de madura liderança para conseguir a desinstalação de toda e qualquer instituição que esteja a serviço dos propósitos da aprendizagem compulsiva. Por enquanto, a radical desescolarização da sociedade é ainda uma causa sem partido. Isto é muito surpreendente num tempo em que cresce, ainda que caoticamente, a resistência dos jovens de 12 a 17 anos contra todas as formas de instrução institucionalmente planejadas. Os inovadores educacionais ainda acham que as instituições educacionais funcionam como funis para os programas, por eles empacotados. Não afeta minha argumentação se esses funis têm a forma de salas de aula, televisores ou de território liberado. Também nada significa se as embalagens fornecidas são ricas ou pobres, quentes ou frias, duras e mensuráveis, como é o caso da matemática avançada, ou impossíveis de avaliar, como a sensibilidade. O que conta é que a educação é considerada como resultado de um processo institucional gerido pelo educador. Enquanto as relações continuarem a ser as de um fornecedor e consumidor, a pesquisa educacional permanecerá um processo circular. Reunirá argumentos científicos em favor da necessidade de mais embalagens educacionais para que sua entrega ao consumidor seja mais eficazmente mortal. Exatamente como certo ramo das ciências sociais consegue provar a necessidade de maior tratamento militar. Uma revolução educacional depende de uma dupla inversão: nova orientação das pesquisas e nova compreensão do estilo educacional de uma contracultura emergente. A pesquisa operacional procura agora otimizar a eficácia de uma estrutura herdada, uma estrutura que nunca foi questionada. Tem a estrutura sintática de um funil, por onde passam as embalagens do ensino. A alternativa sintática é uma rede ou teia educacional que permite a reunião autônoma de recursos sob o controle pessoal de cada aprendiz. Esta estrutura alternativa de uma instituição educativa se encontra agora no ponto cego conceitual de nossa pesquisa operacional. Se a investigação se concentrasse nele, teríamos uma verdadeira revolução científica. O ponto cego da pesquisa educacional reflete o preconceito cultural de uma sociedade em que o crescimento tecnológico foi confundido com o controle tecnocrático. Para o tecnocrata, o valor do meio ambiente aumenta à medida que pode programar mais contatos entre cada pessoa e seu meio. Neste mundo, as escolhas convenientes ao observador e planejador condizem com as escolhas possíveis do observado, o assim chamado beneficiário. A liberdade fica reduzida a uma escolha entre mercadorias empacotadas. A emergente contracultura reafirma os valores do conteúdo semântico sobre a eficácia da sintaxe, que se torna cada vez maior e mais rígida. Valoriza a riqueza de conotações mais do que o poder da sintaxe de produzir riquezas. Valoriza mais os resultados imprevisíveis de encontros pessoais livremente escolhidos do que a qualidade dos certificados de instrução profissional. Esta reorientação para as surpresas pessoais, em vez de valores institucionalmente arquitetados, romperá a ordem estabelecida, até que dissociemos a crescente disponibilidade de instrumentos tecnológicos que facilitam os encontros do progressivo controle, feito pelos tecnocratas, sobre o que acontece quando as pessoas se encontram. Nossas atuais instituições educacionais estão a serviço dos objetivos do professor. As estruturas relacionais que precisamos são as que capacitam todo o homem a definir-se a si mesmo pela aprendizagem e pela contribuição à aprendizagem
dos outros.